Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Crisólito e o apóstolo Mateus, parte 5. A diligência em Mateus. Vocês sabem, irmãos? A maioria dos outros apóstolos foi para o norte, mas Mateus foi para o sul, para a África. Mateus foi para a Etiópia, para o Egito, onde era mais difícil. Vemos um de alta classe com os negros. Um homem. Vemos isso aí, graças a Deus, isso é diligência, isso é responsabilidade. Um homem. Irmãos, vamos continuar. E seus aros eram altos e horríveis, e cheios de olhos aos 4 lados. As rodas tinham olhos. Os crisólitos mais preciosos são os chamados olhos de gato, que têm a característica do movimento da luz, que vai daqui para lá e daqui para cá. Esta é a principal característica desta pedra. E quando os seres viventes andavam, as rodas andavam com eles, e quando os viventes se levantaram da terra, as rodas subiram. Quer dizer, eles estavam pendentes, onde o Espírito os movia a andar, eles andavam, naquela obediência. Veja o que ele está representando, onde o Espírito os movia a andar, as rodas também se erguiam atrás deles. Veja este versículo aqui, porque o Espírito dos seres vivos estava nas rodas. Quando eles andavam, e quando paravam, paravam. Da mesma forma, quando eles se ergueram da terra, as rodas se ergueram atrás deles, porque o Espírito dos viventes, e volta e repete, estava nas rodas. E essas rodas eram da cor de crisólita. O que a crisólita nos diz? Mobilidade, diligência, ordem, responsabilidade, ação. É precioso. Vejamos também em Ezequiel 10:9. A crisólita, diligência, ordem, responsabilidade e ação. E olhei, havia 4 rodas ao lado dos querubins, ao lado de cada querubim uma roda, e a aparência das rodas era como crisólita. Quanto à aparência, os 4 tinham a mesma forma, como se um estivesse no meio do outro. Quando eles caminharam em direção às 4 frentes. Eles não se viraram quando eles foram, mas para o lugar onde o primeiro se virou, eles foram atrás deles, nem se viraram quando caminharam. E todo o seu corpo, suas costas, suas mãos, suas asas e as rodas, também as rodas, não só os querubins, mas também as rodas, estavam cheios de olhos em volta das suas 4 rodas. Eram rodas com olhos, com visão. Vocês percebem, irmãos? Isto nos fala muito precioso, para entender aquela característica de Cristo, sua diligência, sua boa vontade, sua boa disposição, sem preguiça, nada demais. Ah não, mas eu não gosto, não, é que é muito difícil. Nada disso. Direto. Amém, irmãos? Isso é muito precioso. Vamos para outra passagem em que a crisólita também aparece no hebraico, somente aqui o tradutor colocou outra pedra, não era consistente. Agradecemos muito ao Senhor pelo tremendo trabalho da tradução Reina Valera, agradecemos a Deus por ela. Não queremos falar do mal, mas sim do bom, muito bom, mas às vezes na tradução de pedras preciosas não é consistente. A mesma palavra em hebraico é traduzida de maneiras diferentes em lugares diferentes. Então você tem que ir para o hebraico, entenderam? Você tem que ir para o hebraico para não se confundir com o significado. Portanto, vamos para Daniel 10:1, para ter o significado aqui. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, chamada Beltesazar, e a palavra era verdadeira, e o conflito grande, mas ele entendeu a palavra, e teve inteligência na visão. Aqui ele fala na 3ª pessoa, aqui fala o editor, que é Esra, agora Daniel fala na 1ª pessoa. Naqueles dias eu, Daniel, estive 3 semanas aflito. Não comi uma iguaria delicada, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que passassem as 3 semanas.
Daniel foi alguém a quem desde o dia em que se dedicou a entender e buscar a Deus, daquele dia em diante foi enviado esse anjo com corpo de crisólita. Desde o dia em que Daniel estabeleceu seu coração para entender e buscar a Deus, um anjo foi enviado a ele, e imediatamente houve oposição do príncipe da Pérsia, por 21 dias, e Daniel sentiu um conflito interno, porque havia uma luta espiritual no ar, é por isso que ele teve um conflito, ele se sentiu mal, então ele não dormiu, ele começou a orar, a interceder. E no dia 24 do primeiro mês eu estava às margens do grande rio Idequel, hoje é chamado de Tigre. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os lombos cingidos, como disse o Senhor a Pedro. Cinge-te, e como também disse ele a Jó. Cinge-te como a um homem, estar cingido é querer, de ouro de o faz. Seu corpo era como crisólita, aqui ele traduziu berilo, mas a palavra em hebraico não é bereque, berilo, aqui a palavra é tarsis, a mesma palavra que em outro lugar foi traduzida crisólita, e seu rosto parecia um relâmpago, para ver aqueles anjos como relâmpagos, é ver essa obediência, essa disposição e estar no que deveriam ser. Seu corpo era como crisólita, não é berilo, é crisólita, como no hebraico original que é tarsis, crisólita, olhos como tochas de fogo, e seus braços e pés como a cor de bronze polido, e o som de suas palavras como o rugido de uma multidão. Foi quando ele estava tremendo, Daniel precisava ser fortalecido, e foi aí que ele lhe explicou e lhe foi dito: olha, eu vim te contar o que está escrito no livro da verdade, o que vai acontecer nos últimos tempos, e revelou a profecia a ele. Mas ele também lhe disse que o príncipe da Pérsia se opôs a ele e que agora ele tinha que lutar contra o príncipe da Pérsia, e que o arcanjo Miguel era quem o ajudava, e que mais tarde o príncipe da Grécia viria. Lidar com a realidade do mundo espiritual exige diligência. E precisamente a cor que aparece neste anjo ativo, anjo lutador, é crisólita, a palavra hebraica é tarxis, crisólita. Estamos vendo o que representa a crisólita, uma pedra que se forma em magma, no puro caldo fervente do centro da terra, isso é o que o torna cristalino, é o que o torna precioso, ele é diligente por dentro, suas intrusões internas, seus traços internos são de ordem, paralelismo, diligência, e é isso que faz com que a mobilidade, o movimento de leste para oeste, possa ocorrer, e é isso que Deus quis que aparecesse com o nome de Mateus, e ele o quis aparecer nas rodas dos querubins, mostrando aquela atitude de diligência. A diligência de Mateus na história. Vamos dar uma olhada um pouco na vida de Mateus. Mateus esteve na Judéia até 48 d.C. Ele inicialmente fez uma viagem à Pérsia e Pártia, e passou algum tempo na Pérsia e na Pártia, mas o Senhor o encaminhou para a África. Então ele foi primeiro ao Egito e depois foi em busca daquele etíope que o evangelista Filipe havia evangelizado. Filipe, o evangelista, foi arrebatado e apareceu em Azotos, e aquele etíope, que recebeu o Senhor no deserto com Filipe, o evangelista, não o apóstolo, mas o evangelista dos 7 de Jerusalém, este eunuco, que era oficial da rainha de Candace, lá na Etiópia, ele foi para a Etiópia. Então os apóstolos tinham esses contatos e Mateus foi para lá. Mateus foi acolhido pelo etíope, que era sua base de trabalho, de lá ele estava evangelizando a Etiópia. Essas são as notícias que chegam até nós da igreja primitiva. A Etiópia hoje é menor porque a Etiópia é um país de onde eles tiraram a Eritreia, eles tiraram o Sudão e todos aqueles países da África Negra, tudo isso era o que se chamava Etiópia. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do crisólito, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.